Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, aqui em Fortaleza, hoje é dia da dedicação da catedral, por isso que não é missa da semana do Advento, é missa da dedicação da igreja. Toda a igreja, quando é construída, principalmente a primeira igreja, que é a catedral, ela é dedicada a quem? A Deus, ela é consagrada a Deus. E todo ano a igreja comemora essa consagração. Há mais de 50 anos que a catedral foi construída. E hoje vai ter ordenação sacerdotal lá. O evangelho que eu escolhi foi esse de João. João 2, 13 a 22. Eu gosto muito desse evangelho e é muito atual. Tem muito a ver com o que está acontecendo hoje na igreja, né? Estava próxima a Páscoa dos judeus. Aqui é a Páscoa, não é o Natal, né? Então, o contexto aqui é da Páscoa. E Jesus subiu a Jerusalém. Subiu porque Jerusalém fica no alto, fica numa montanhazinha assim. No templo, aí chegou no templo. Até hoje tem o templo lá, está todo destruído, tem uns pedaços aqui, um pedaço acolá, mas... né? No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e passarinho. Por que ele vendia? Porque no Antigo Testamento, quando você pecava, tinha que comprar um boi, uma ovelha, um passarinho e oferecer para Deus. Era assim? Era. Maria, quando deu à luz, que teve que se purificar, ofereceu 2 passarinhos para Deus. Ela comprou também. Ou levou. Então eles ofereciam a Deus os animais. Aí o sacerdote que estava no templo matava os animais, metade é para ele, a outra metade oferecia em sacrifício a Deus. Era assim que eles faziam? Era. Não fazem mais, mas era assim. Então Jesus vai para o templo, encontra vendedor de boi, ovelha, de passarinho e os cambistas, e o povo que vendia os passarinhos e os animais, né? Tudo sentado lá vendendo as coisas. Então fez um chicote, mas como eu queria ver esse chicote, de cordas e expulsou todos do templo. Ele não pediu. Falei aqui centenas de vezes, porque as pessoas têm uma imagem muito errada de Nosso Senhor. Para as pessoas, Jesus fica de cabeça baixa toda, vai dar torcicolo, porque ele mesmo não era assim não. Ele não pediu não, ele expulsou do templo. Pode ir embora daqui, bando de vagabundo.
Se fosse num cearense bom, era desse jeito. Bora, rumo de vagabundo, vai embora tudinho. E com um chicote, não mandou não, ele fez um chicote, não foi só mandando não. Expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, ainda botou para fora os animais tudinho. No Evangelho de Mateus diz que ele deu um chute lá numa mesa que estavam vendendo coisa. Derrubou a mesa, derrubou tudo com moeda e tudo. Ah, mas como eu acho bom esse negócio, né? E disse aos que vendiam os animais: tirar isso daqui. Não pediu não, mandou, gritou: pode tirar isso daqui, tudinho. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Foi bem. Hoje estão fazendo a mesma coisa na igreja. Não falei no mundo, né? Porque um animal desse aí com um som dessa altura, não sei o que ele se entende por Natal, por nada. Que Deus dê para ele 1000 anos de purgatório a mais do que ele vai pegar. 2000, 3000, 4000. Vira aí a caixa de som para ele escutar. 5000. Aí ser bom, né? Passar 5.000, 6.000 anos no purgatório. Ah, mais do que vai ficar, né? Se for para o purgatório, né? Ainda bem que eu falei, eu me confessei hoje, eu estou bem calminho, né? Então, hoje também estão fazendo a mesma coisa, vendendo coisa na igreja que não presta. E a gente da igreja, porque esse povo aqui era da igreja. Vendendo ideia na igreja aí. Inventaram uma bênção aí para casal irregular. Eu não dou essa bênção. Pronto. Pode espalhar para o bairro todinho e para as outras igrejas. Não dou. Eu mesmo não dou essa bênção. É contra a Bíblia? Eu vou fazer nada contra a Bíblia? Pode ser quem for que mandou. Eu não dou essa bênção. Procura na tua Bíblia onde é que Deus abençoou o pecado. Se tu encontrar, tu me diz. Então Jesus volta, faz o chicote, volta e expulsa esse povo da igreja. Estão inventando coisa que não tem. Não é para pedir não, para sair, é para expulsar. Faz todo o documento para falar em bênção. Não tem bênção para pecado. Não existe. Na Bíblia mesmo não. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Estão fazendo de novo. Não é mais com passarinho, com bicho não, é com lei. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua causa e tua casa me consumirá. O zelo de Jesus era esse, de gritar com um povo que não presta. O Elias tinha o mesmo zelo. Eu passei 12 anos estudando Elias. Elias se colocou contra os falsos profetas de Israel, matou 450. Padre, não diga isso não. Leia 1 Reis 18, 20 a 40, minha tese de doutorado. Desceu do monte lá, Carmelo, onde ele fez o sacrifício, e matou 450 profetas. Que não seguiam a Deus, eram falsos profetas. Está cheio de falsos profetas hoje na igreja. Falso profeta, falso pastor e falso doutor. Pode ser quem for. Jesus falou dos falsos pastores, João 10, leia. Só se interessa por eles, quer impor a vontade deles. Ezequiel 34, falso pastor. Santo Agostinho tem um sermão muito bonito, vários sermões. Falso profeta, Elias, ele lutou contra os falsos profetas. É fácil entender quem é falso pastor, falso profeta e falso doutor. Jesus também falou contra os falsos doutores, os fariseus. Todos eles pregam coisa que não tem na palavra de Deus. Eles ensinam e não fazem. E falam coisas que não tem na palavra de Deus. Bênção para casal irregular não tem na palavra de Deus. Já li todinha em grego, hebraico, aramaico 13 vezes. Li até a Bíblia dos crentes. Pode trazer os pastores, que eu discuto com ele, que eu já li a Bíblia deles todinha.
Faz 40 anos que eu leio a Bíblia. Né? Então me mostra aí a passagem onde Nosso Senhor está abençoando o pecado. Não dou essa benção, né? Já escrevi umas coisas, já mandei um bocado de gente, né? E pronto. Meu compromisso é com o Nosso Senhor. E ninguém não está acreditando no que eu estou dizendo, pega a tua Bíblia e lê. Ainda tem padre aí querendo justificar, faz todo o malabarismo. Não sei o que, não sei o que, não é, é bênção sim, porque falou bênção. Não sou cego? Eu não sou cego. O documento está falando de bênção. Eu li todinho em italiano. Tem português ainda não. Mas tem espanhol, inglês, italiano, só ler. Ele fala em bênção, que não é dentro do rito, nem isso existe, ainda é contra o direito canônico, porque segundo o direito canônico não existe bênção sem rito. Fere o direito canônico, que é o direito da igreja. É uma bênção aí, não sei o quê, uma bênção que não é litúrgica. Falou em bênção, não existe essa bênção. Ela é contra os documentos da igreja tudinho, os padres da igreja tudinho. É contra a sagrada tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura. Minha área é a sagrada escritura. Mexa não, porque eu vou responder. Passei 12 anos em Roma estudando grego, hebraico, aramaico para ficar calado, não. E eu não fico, não. Não fico calado diante de ninguém. Em Roma, quando estava em Roma, quando saiu outro documento, em Roma, quando saiu outro documento parecido com esse, antes desse, eu falei na frente de 6 cardeais brasileiros. 6. Dizendo, isso está errado. E estou dizendo de novo, isso está errado. Está gravado aí, eu quero que fique gravado mesmo. Um dos mais importantes cardeais da época. Estava lá no colégio onde eu estava, 6 cardeais. Aí nesse dia os padres tudo, né? Vestiram tudo de preto, batina, não sei o quê. Eu vou me vestir do jeito que eu me visto. Só porque tem cardeal, não vou me vestir de preto. Aí eu fui para o encontro com sandália havaiana, calça jeans e a camisa do Fortaleza. Fui desse jeito. Aí quando eles falaram, eu disse, dá licença que eu tenho a dizer alguma coisa. Diga. Esse negócio de dar comunhão para quem é recasado não pode não. Nosso Senhor chama de adultério. Adultério é pecado, eu não vou dessa comunhão. O presidente da CNBB estava lá. Presidente. Aí me sentei, aí perguntaram. Aí ficou aquele silêncio, naquele silêncio, eita. E o reitor tinha me dito, fique calado. Eu digo, vou ficar muito. E depois do silêncio, um dos cardeais pegou, ainda está lá em Roma isso. A pergunta é para quem? Para qualquer um. Mais um instante de silêncio. Eita, está morrendo a gente com esse silêncio aqui. Aí depois ele disse, ótima pergunta, próxima, não respondeu. Aí os padres vieram fazer hora comigo. Se tu queria ser bispo, pode esquecer. Eu lá quero ser bispo. Eu quero ser eu. Agora a verdade eu digo, doa em quem doer. E estou dizendo, esse documento está errado. Pois bem, no dia seguinte fui tomar café, desci lá, e eu passei por um dos cardeais e disse, bom dia, eminência, virou o rosto para o outro lado. Aí eu disse, vai ter torcicolo, eminência, vai ter um torcicolo. Ah, se eu tenho medo de nada, não. Pois bem, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua, o que eu quero ter é zelo por Deus, não é zelo por homem não. Por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras? Então o judeu que estava lá vendo ele expulsar tudo aquilo, ainda pediram um sinal. Quem és tu para fazer isso? Os judeus afrontavam Jesus, né? Que sinal nos mostra para agir assim? E Jesus respondeu, não fica calado não. Ele, pode destruir esse templo aqui, que em 3 dias eu vou levantar. E o templo tinha demorado 46 anos para fazer.
Fortaleza demorou um bocado de tempo também, essa catedral. Jesus respondeu assim: destruir esse templo, o templo de Jerusalém, que Herodes tinha acabado de fazer, mas demorou 46 anos. E em 3 dias o levantarei. Eles não entenderam que Jesus estava falando do templo, do corpo dele. Ele vai morrer na sexta e no terceiro dia, domingo, ele vai ressuscitar. Só que eles não entenderam, né? Mas depois o templo foi destruído mesmo, por causa do pecado deles. No ano 70 foi destruído, no ano 134 arrasado, e hoje que tem lá só uns pedacinhos de pau, de pedra. Pecaram. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias. Os judeus não entendiam nada, né? Ainda hoje entende pouco. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Só vão acreditar depois da ressurreição, e mais, depois de Pentecoste, porque os discípulos também não acreditavam em nada. Bando de homens sem fé. Bando de homens sem fé. Pode queimar caixa e tudo, né? Só vão acreditar depois de Pentecoste, quando vem o Espírito Santo. Aí eles vão começar a acreditar. Lá pelo ano 30 e tantos, quando Jesus morreu. E Pedro só vai dar glória a Deus 30 anos depois. Pedro vai morrer com 67. Então Pedro caminhou uns 30 anos ainda para entender quem era Nosso Senhor. Pois bem, nós estamos nesse momento da igreja. Não sei porque botaram um documento desse na época do Natal. Eu não entendo, né? Uma semana antes do Natal, botar um documento contra a Bíblia, né? Não estou entendendo não, né? Mas eu avisei aqui. Pode ver aí os vídeos tudinho, tem mais de 2.000 vídeos. Eu disse: cuidado com esse tal de caminho sinodal. Desde o começo eu disse. E vai vir mais. Como está tendo muita reação, não sei, vocês vão frear. Mas se não, ainda vai vir mais coisa, viu? Quando acontecer, eu vou dizer: seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.